Corra da família, dos amigos e salve a sua alma. Bom, a grande verdade é que conforme o tempo vai passando, vamos mudando e conforme essas mudanças vão acontecendo, deveríamos entender que muitas vezes vamos gerar aí muitos conflitos e não só isso, também vamos acabar trazendo sofrimento para nós mesmos, porque estamos convivendo com as mesmas pessoas e não somos mais, de acordo com as mudanças, não somos mais os mesmos. E o fato é que você não precisa realmente estar preocupado ou preocupada com isso, você precisa entender que simplesmente você mudou, você não esteve em algum momento contente com a situação a qual realmente a sua vida vinha sendo conduzida e tem a liberdade e o direito de resolver mudar a qualquer momento. E eu sei que muitas pessoas acabam não percebendo que, mesmo que elas não queiram mudar, conforme o tempo vai passando, é natural que as mudanças aconteçam, porque elas acabam adquirindo conhecimento mesmo sem perceber, de acordo com as novas experiências dos momentos novos. E com isso, você começa a entender que algumas coisas não vão mudar ou vão mudar muito mais devagar do que você realmente precisa. E não só realmente as coisas, né, os fatores realmente que estão relacionados a ambiente e questões materiais, mas as pessoas também. E daí então você percebe que um determinado ambiente ele não vai oferecer para você o que você precisa nesse momento que você está vivendo. E o que você precisa fazer realmente é deixar de frequentar esse ambiente. Parece ser duro a princípio, mas pode ter certeza que é algo realmente muito significativo e faz toda a diferença. Porque a partir do momento que você começa a entender e respeitar as mudanças que estão acontecendo com você, você já começa a se aproximar mais daquilo que você realmente deseja. E daí então vem a questão que acaba sendo mais complicada. Eu acredito que com relação ao material e a questões ambientais, é muito mais fácil de praticar o desapego do que com relação aí às pessoas. Mas pode ter certeza que esse é o fator principal. Esse fator é o fator que realmente vai fazer com que você consiga entender algumas coisas que não entendia e alcançar aquilo que realmente já é seu. Porque, perceba só, de acordo com a realidade que você vivia antes, você agora não tolera mais algumas brincadeiras, algumas conversas. Você não tem mais uma tolerância para as mentiras, aperto de mão, abraços realmente que não significam nada, porque na maior parte das vezes sabemos que algumas pessoas estão conduzindo uma falsa consideração pela gente. Mas a cada ano que vivemos, a cada dia que se passa, acabamos ficando um pouco mais sensitivo e percebendo coisas sem a necessidade realmente da fala, sem a necessidade da escuta. É natural que isso ocorra e os princípios agora mudaram, os valores são outros. Você decidiu que quer algo diferente para a sua vida.
E não existe possibilidade nenhuma de você conseguir algo diferente se você não mudar as suas companhias. Porque muitas vezes as pessoas acabam impondo para você o que elas gostariam que você, na verdade, fosse, sem saber ao certo o que você gostaria de ser. E mesmo que a vontade de terceiros prevaleça por durante um determinado tempo, por uma questão de respeito, de afinidade, você deve entender que a vida é sua e da mesma forma que você veio só, você irá partir só. E na maior parte das vezes, você vai começar a entender que na hora do choro é só você com você também. Então, é necessário que você realmente se refaça e que você refaça tudo que está à sua volta, inclusive realmente essa questão das pessoas. E é claro que quando falamos de pessoas, existem algumas classificações. Existem pessoas que estão, na verdade, distantes de nós e não conhecemos. Depois, pessoas distantes que já, de certa forma, temos um contato. E daí, então, vem as pessoas que estão ali no intermediário, né? Nessa distância intermediária, e aquelas pessoas que estão próximas, e depois, é claro, vem aquelas pessoas que são íntimas. Enfim, são tantos lugares para poucas pessoas que valem a pena. E daí então é muito engraçado porque você acaba dando prioridade para a família, dando prioridade para os amigos, né? Dizendo que esses sim têm um lugar especial próximo de você. Mas isso é você que está fazendo. E quando você, na verdade, cria a situação dessa maneira, você acaba se equivocando porque as pessoas não precisam mais fazer aquilo que é necessário para estar do seu lado, porque você já, de certa forma, ofereceu um espaço de forma realmente gratuita. Espaço esse que só vai trazer problema e confusão, porque você acaba dando liberdade para que algumas pessoas causem o sofrimento. Você acaba, muitas vezes, se sentindo desconfortável e não consegue sequer fazer um remanejamento dessa situação, porque a cada dia que passa, com essa liberdade que você vai oferecendo para as pessoas que estão aí à sua volta, elas vão criando um elo de ligação, tanto com você quanto com outros, e daí então, daqui a pouco, você acaba perdendo o domínio da sua vida. E depois você está sempre preso por critérios de avaliação com relação a ser amigo ou não ser amigo, ser família ou não ser família. E é bem simples de entender a situação, da mesma forma que você permitiu que as pessoas entrassem, agora você não permite mais. E você não tem que ficar preocupado com o que eles vão pensar, você tem que entender que as pessoas que realmente valem a pena, elas vão ficar do seu lado independente da posição que você tenha. E se você deseja realmente mudança, você tem que ser a mudança. Você não tem que, na verdade, querer que as pessoas mudem. Se as pessoas estão deixando desconfortável de certa forma, se você não tem apoio, se elas não têm os mesmos princípios que você tem que deixar elas para fora. Você tem que, na verdade, entender que o tempo passou e se está sendo gerado um desconforto, você precisa entender, seja quem for, você vai se distanciar. E você vai conduzir a sua vida de forma saudável. Você não precisa fazer mal para quem te trouxe desconforto, mas você precisa, na verdade, fazer com que essa pessoa nunca mais te traga aquilo que não te faz bem. E é dessa maneira que você começa a conduzir a sua vida de forma autêntica e responsável, fazendo com que qualquer pessoa, antes de mais nada, te respeite. Porque muitas vezes você não entende que não é o fato de cobrar respeito de ninguém.
e sim o fato de se respeitar e oferecer para as pessoas aquilo que realmente elas merecem. Que é sim a condição de ter um pouquinho do seu espaço a partir do momento que você entende que a sua vida ela é valiosa. E daí então você começa a se brindar e você começa a entender que muitas vezes você acabou colaborando para que as coisas não acontecessem da forma a qual você gostaria. Então esse vídeo é para você realmente que está pensando nas pessoas que muitas vezes estão te fazendo mal, não te querem tão bem, estão te oferecendo muitas vezes a desfeita, não estão realmente preocupadas com você, fingem estar preocupadas com você. E eu sei o quanto isso realmente te faz mal. E também quero que você entenda que você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade. Você não precisa ter 200 pessoas à sua volta, você pode ter 2, uma que seja. Ou você pode até mesmo estar só e ter uma boa qualidade de vida. Você precisa começar a gostar realmente da solidão, você precisa começar aí, na verdade, a apreciar uma vida diferente. E se você, de certa forma, já não consegue mais estar à vontade naqueles ambientes que você frequentava, se você não consegue ficar à vontade com aquelas pessoas que você convivia, seja elas quem forem, pode ser próximas ou mais distantes de você, fazerem parte da família ou não, não fique realmente inibido, inibida com relação a isso. E muito menos preocupado com aquilo que não se deve. Porque entenda que essas pessoas elas não estão sob o seu controle. E se elas não estão sob o seu controle, você não pode ficar desperdiçando a sua energia vital. Espero do fundo do meu coração que esse conteúdo te auxilie muito e que você não se esqueça de se inscrever, deixar aí o seu comentário e compartilhar com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui!